boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. O que eu vou trazer para vocês agora à noite é uma mensagem que eu escutei essa semana na minha igreja, mas que eu queria dividir com os irmãos com uma renovação de entendimento. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, que eu vou ler com você. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Se você não tem Bíblia, não tem problema, anote, guarde essa palavra, porque nós vamos começar fazendo uma oração e vamos terminar fazendo uma oração antes dessa pregação, para que Deus venha me usar como um canal de bênção para a tua vida. Eu não sei o que tu está passando, o que tá precisando, ou se tu não está precisando de nada, ou acha que não está precisando de nada. Porque às vezes quando nós achamos que não estamos precisando de nada, é o momento que nós mais estamos precisando de Deus, irmão. Então não adianta tu alimentar só a carne, tem que alimentar o teu espírito. Por isso que o nome da mensagem é Desperta, tu que dormes. Então, desperta. O povo cristão está faltando despertar. Está faltando fazer a escolha certa. Porque o que acontece? Nós vamos na igreja, nós oramos em casa, mas os milagres não acontecem. Não acontecem por quê, meus irmãos? Tudo que tu não gosta na tua vida, tu consegue mudar. Mas o que tu te conforma, permanece na tua vida. Então, vamos orar, unir em oração, porque em Mateus capítulo 16, 18, diz que quanto contra a igreja unida, o inferno não prosperará. Então, meus irmãos, vamos usar nossa fé agora e vamos falar com Deus antes de nós começarmos essa transmissão, que não vai mais de 1 hora. Então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou neste momento conectado a várias pessoas pela internet, pelo Facebook ou até pelo YouTube, pessoas que assistem esse programa e que neste momento estão orando em aflição ou então estão passando por algum problema, que o Senhor venha me usar, Senhor, para que nessa noite eu consiga passar o que a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque sempre que o Senhor nos usa com um propósito, Pai. E eu creio que nessa noite eu estou sendo usado com um propósito para abençoar. Se tu está escutando de noite, meu irmão, vai ser abençoado agora à noite. Se tu escutar de dia, de tarde, não importa a hora em que esse programa vai chegar até a tua casa. Mas quando Jesus chega, ele muda toda a situação. Porque ele já veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o Paulo nos fala: não vos conformei, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Deus, que entreguei seu corpo em sacrifício vivo e santo, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque qual é a boa? A boa, meu irmão, é quando nós conhecemos Jesus. Agradável é quando nós estamos imitando, vivendo Ele na nossa vida, vendo a palavra, tendo Ele como nosso pastor. E aí, meu irmão, a perfeita é quando Ele faz morada na tua vida e te usa como um canal de bênção para te abençoar outras pessoas. Meus irmãos,
Nós vivemos um momento de tecnologia, mas o problema é que a tecnologia, ao invés de aproximar as pessoas, tem afastado as pessoas. Irmãos, quando a mensagem de hoje, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, a palavra fala assim, ó, por isso desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu irmão, nessa vida tudo é uma escolha. Tu escolhe tudo que tu escolheu viver no passado, tu tá colhendo no presente a lei da plantação e da colheita. Tudo que tu planta, tu colhe. Todo mundo, por mais menos cristão que ele seja, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmão, às vezes a gente está orando, ou está rezando, ou está invocando um Deus que não conhece, porque tu não conhece mesmo, meu irmão. O que Jesus quer? Jesus quer relacionamento conosco. O que nós temos que fazer? O único caminho que leva a Deus é Jesus, é a palavra viva, que nós temos que não só ouvir, mas praticá-la. Então, o povo de Deus tem ouvido muito, mas tem praticado pouco. Em Romanos 8, versículo 18, a palavra nos fala, porque a ardente expectação da criatura humana aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, meu irmão? Tu que está escutando essa palavra e quer que Deus seja teu Pai. Basta tu fazer uma oração de confissão dos teus pecados e aceitar Jesus como teu Salvador. Que daí, meu irmão, ele vai mudar tudo na tua vida. Porque nós, quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a autoridade que ele nos delegou. Qual é a autoridade que ele nos delegou? Ele disse assim, todo aquele que nele crer, que em mim, crer em mim, e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Mas ele diz, deles o poder de todo aquele que crê no meu nome se tornar filho de Deus. Ou seja, todos nós temos o direito hoje de invocarmos a filiação de Deus. Mas quando, meu irmão, minha irmãzinha, que tu vai te tornar filho de Deus e participante da herança dele? Porque ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não veio para nos dar doença, mal, perturbação, vício, prostituição, falta de paz, infelicidade, todo mal que está na tua vida te importunando, uma doença, depressão, qualquer coisa, porque o diabo te odeia, meu irmão. E na verdade o que ele quer? Ele quer te destruir, porque ele só vem com uma missão, roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele é tão lindo, tão cavalheiro, que ele nos fala lá em Apocalipse 3, versículo 20. A palavra nos fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, a sua porta, eu entrarei, cearei contigo e ele ceará comigo. O que Deus estava querendo dizer? A sua porta, meu irmão, é tua porta, é o teu coração, é a tua casa. Tu tem que escolher Deus. Deus já te escolheu no ventre da tua mãe. Quando tu venceu uma corrida, meu irmão e irmã, contra 250 milhões de espermatozoides, pelo menos. Então, tu é um entre 249 e 999 milhões
de espermatozoides, só tu chegou no útero. Então tu já é um vencedor, uma vencedora por natureza. E se tu tá tendo a oportunidade de ser alcançado pela essa palavra, tu vai ser alcançado, meu irmão e minha irmã, pela oração da fé. Porque Deus fala, quando um, dois de vós ou mais concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. Então nós somos escolhidos para o quê? Para testemunhar o poder de Deus. Não te conforma, meu irmão, com tentação, com prova, porque elas virão com certeza. Elas virão com certeza, porque a tua santidade não garante a tua imunidade. Não significa que tu vai ser um filho bonzinho, um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa que não faz mal para ninguém. Não, e tu vai na igreja e tu obedece os mandamentos. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Não significa, meu irmão, que tu não vai ter prova, porque Jesus nos garantiu. Se vocês serem participantes da graça, que é o favor imerecido, tu vai ser participante do sofrimento também. Jesus nos garantiu lá em João 15, não, 1 Coríntios 15, versículo 33, a palavra nos fala, ó, 1 João 15, 1 Coríntios 15, versículo 33. Eu já falei várias vezes esse versículo, meu irmão. Mas quando o Espírito Santo nos guia para ir para lá, é porque tem revelação. Como nós somos obedientes, Coríntios 15, não, é de João, é João. Não estou conseguindo achar, mas eu já falei esse versículo várias vezes. Eu não quero interromper a nossa pregação aqui, porque posso atrapalhar o teu raciocínio, mas Jesus o garantiu. No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se tu tá em mim, tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Jesus venceu o mundo, meu irmão, nós também vamos vencer. Porque a nossa briga não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra demônios e potestades. Meus irmãos, quero falar para vocês. Há 10 anos eu venho lutando contra a enfermidade
que me paralisou, me colocou numa cadeira de roda, e eu tô transmitindo para vocês aqui do meu quarto, por isso que eu tenho essa certa dificuldade na fala, mas Deus vai restaurar todo o meu corpo, porque não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E nós fomos escolhidos, irmãos, para anunciar o evangelho do poder. Por quê? Porque em primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra não fala: vós sois povo santo, geração eleita, sacerdócio real, para o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que significa? Nós somos escolhidos, geração eleita, sacerdócio real, ou seja, Jesus já nos fez reis e sacerdotes, para nós anunciarmos o evangelho com poder. Cristão tem que, em toda oportunidade, nós temos que estar pregando Jesus para as pessoas. E não, o nosso Jesus não é um Jesus, um velhinho brabo que está com chicote, pronto para te levar para o inferno. Jesus, em algum momento, ele quer te levar para o inferno, ele quer te levar para o céu, meu irmão. Porque a palavra toda fala que nós fomos escolhidos, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Meu irmão, aquele irmãozinho que tu convidou para ir na igreja, ou que estava doente, pediu uma oração para ti, foi visitar ele, tu deu fruto. Para quantas pessoas tu falou de Jesus este ano? Irmãos, eu escutei uma pregação. E por que eu estou falando? Desperta, tu que dormes entre os mortos. Porque está todo mundo morto no espírito. E nós, os filhos de Deus que conhecemos a palavra, temos sido tímidos, irmão. Não estamos dando fruto. E a palavra diz que aquele que está em mim não dá fruto, Deus tira, poda, para que vai dê fruto. Então, às vezes, uma lição, uma doença, uma enfermidade, um problema que nós estamos enfrentando na vida, nem sempre é demônio, é permissão de Deus para que o inimigo nos ataque. Porque o inimigo, ele está sempre pronto para nos destruir. Ele quer nos destruir. Porque, afinal de contas, quando tu aceitou Jesus, tu te tornou inimigo das trevas. Então, não pensa que tu vai ter vida fácil. Está tudo muito fácil. Vigia. Jesus ensinou. Vigia e ora. Para quê? Para que não caia em tentação. Então, porque quando o ladrão entra na tua casa é quando tu não está vigiando. Ele não vai deixar para entrar na tua casa quando estiver vigiando. O lobo, ele afasta a ovelha do rebanho e mata ela. Então, esse é a estratégia do inimigo que vence quase todos os cristãos que aceitam Jesus. E por um momento, tudo bem, irmão Luciano, Deus abençoe. Se lembra de 1 Timóteo 2, versículo 15? Deus abençoe, irmão. Tu seja um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra da verdade e não tenha do que se envergonhar. Né? O irmão fez a grade comigo lá em Laguna, é um abençoado, casado com a irmã Mara. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conectado conosco. E nós, irmãos,
temos que pregar o evangelho o tempo todo, em tempo e em fora de tempo. Porque às vezes não existe no mundo coincidência, existe cristocidência. Se uma pessoa vem falar para ti que tá mal, não leva. Aí eu vou pedir pro pastor fazer uma oração por ti. Não, meu irmão, se a pessoa vem pedir oração para ti, é porque ela confia que tu é um homem ou uma mulher de Deus. Então usa a tua autoridade e repreende o inimigo. Parabéns, obrigado, irmão Luciano, lá de Laguna. Deus abençoe, irmão. Fica com Deus. Até o final dessa pregação, vou estar fazendo oração. Te une comigo nessa oração para nós abençoarmos as pessoas que vão estar olhando esse vídeo na sequência. Porque depois eu vou estar passando ele na Rádio Alpacre, que é @alpacrefreire, né? E na radioalpacre.com.br, que é o meu site, onde eu transmito os áudios e os vídeos. Então, o irmão pode baixar o meu aplicativo www.radioalpacre.com.br, que essa mensagem que eu estou dando hoje vai estar lá, com certeza. Pode pedir louvor, entra na rádio, entra no WhatsApp ali, clica no botãozinho e pede o teu louvor, pede oração, meu irmão, porque o que acontece? Se a tua fé é movida pela minha pregação, meu irmão, se nós dois unimos a nossa fé e orarmos, não tem inimigo que fica de pé contra a oração de um crente. O inimigo tem medo dos crentes, mas existe muito crente, agente secreto. É aquele que ninguém sabe que ele é crente, porque ele não fala de Jesus para ninguém. Porque aí eu não vou discutir política. Realmente, política não se discute, irmão. Porque Jesus falou, aliás, eu não vou discutir política e nem religião. É a desculpa do crente que não quer anunciar Jesus para as pessoas. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, e nós temos oposição, Jesus falou em Mateus 5, versículo 37, tudo seja sim, sim, e não, não. Que passar disso é de procedência do maligno. Meu irmão, Jesus então não discutiu, ele não veio aqui anunciar entre nós uma religião. Ele veio anunciar um reino, meu irmão. Um reino onde não tem crise, não tem fome, não tem doença, não tem raiva, não tem ódio, não tem angústia, não tem inveja, não tem ciúmes, não tem prostituição, não tem corrupção. Imagina tu viver este reino aqui na terra. Meu irmão, é muito fácil, minha irmã, de nós vivermos isso. Basta nós abrirmos a porta da nossa casa. Espiritualmente, isso quer dizer o quê? A porta do nosso coração, abra o teu coração para Jesus entrar. Porque se Jesus entra na tua casa e tu toma posse do que ele fez por ti, por nós, meu irmão, tu começa a pregar um evangelho de poder, um evangelho de certeza, porque a certeza, ela é o oposto da dúvida. Então, naquela passagem de Mateus 14, versículo 28, o Pedro, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele duvidou, ele afundou. Enquanto ele estava crendo em Deus, crendo em Jesus, escutando a palavra dele, ele foi o único homem citado
na Bíblia Sagrada que caminhou sobre as águas. Não importa que ele tenha afundado, mas ele teve a ousadia, meu irmão, de caminhar. Deus quer que nós tenhamos ousadia. Nós não podemos ser covardes, crentes que conhecem a palavra e permitam que as pessoas ficam presas pelo inimigo na frente deles. A Bíblia nos fala em Provérbios 29, 24, se eu não me engano, fala, aquele que tem parte com o ladrão ouve maldições e não denuncia. Ou seja, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, quem te libertou? Quem te libertou das trevas que tu andava? Tu era um ladrão, tu era um bandido, tu era um estuprador, tu era um corrupto, tu era um assassino. Não interessa, tu era, meu irmão. Agora que tu aceitou Jesus, ele vai te levar para o reino dele, como ele levou aquele malfeitor que estava ao lado dele na cruz. Senhor, esse não pecou, mas nós pecamos. Ele reconheceu quando ele discutiu com um ladrão, que o outro malfeitor não fala se eles eram ladrão, se eles eram estuprador, mas a morte de cruz era a morte mais vergonhosa e mais horrenda que os cristãos colocavam alguém. Então não devia ser crime de pouca... Não é ladrão de galinha, eles eram provavelmente ladrões de alta periculosidade, ou ladrões, ou estuprador, ou latrocínio. Não sei, a Bíblia não fala qual é o pecado que eles cometeram, mas uma coisa eu sei, o ladrão, o malfeitor, a gente fala ladrão, que falou: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. O que a Bíblia está dizendo? Ele já tinha escutado sobre o reino, porque ninguém invoca a moradia do reino dos céus se não ter ouvido da palavra. Porque somente sabe que Jesus é um rei que veio nos trazer um reino à terra aquela pessoa que entendeu o evangelho de Jesus, que é o anúncio das boas novas que Jesus veio nos trazer, a redenção. Ele nos irmãos morreu, derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Não é para nós permitirmos mal na nossa vida. O problema é que todo o cristão, a pessoa que acredita em Deus, se tu perguntar para 10 pessoas se ela quer ser filha de Deus ou se ela quer ser filha do inimigo, todas vão dizer que querem ser filhas de Deus. Mas se perguntar para as mesmas 10 pessoas se elas conseguem ter o perdão de Jesus, olhar as pessoas com amor e com perdão dele, mesmo depois de ser afrontado, aonde na cruz do Calvário ele cumpriu uma palavra falando: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele te perdoa independente do mal que tu fez ou a quem tu fez. Só que tu, meu irmão, tem que confessar o teu pecado. Às vezes nós estamos orando ou estamos rezando, estamos buscando a Deus de forma errada. Pedis e pedis mal, para gastar em vossos deleites, por isso que não recebeis. E a palavra nos fala: ora, pois sabemos que Deus não escuta pecadores, mas quem faz a sua vontade, a este ele atende. Uma oração que todo mundo conhece. Olha só,
Pai nosso que estás no céu, porque eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Então eles falam, Jesus disse assim, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Olha o que Jesus trouxe, o reino dele. Que seja feita a tua vontade, não a minha, não a tua. Não. Vou tomar uma aguinha aqui. Porque estava secando a garganta. Meu irmão, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não fica preocupado com o pão de amanhã, porque amanhã Deus vai prover, porque cada dia tem o seu mal. Olha só. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Meu irmão, nós cometemos pecado. Contra quem? Contra irmão. Pecado oculto, pecado revelado. Às vezes nós estamos cometendo um pecado que nós não sabemos que é pecado aquilo. Mas Jesus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que ele ensinou, perdoa os nossos pecados. Assim, preste atenção, meu irmão. Nessa página de Mateus capítulo 6, do versículo 12 ao 14. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que tu não tem uma mágoa contra alguém? Será que tu tá em sofrimento, meu irmão? Porque a maldição sem causa ela não virá. Porque tu tem uma mágoa, tem um câncer, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem uma coisa que tu ora, tu jejua, tu pede para Deus, chora, te derrama, pede, mas não sabe como pedir, porque tu tem uma mágoa no teu coração. E se tu não limpar o teu coração, se tu não despertar, por isso que a palavra em Efésios, desperta tu que dormes entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus conclui essa oração dizendo assim, se nós não perdoarmos a quem nos tem ofendido, Ele não pode nos perdoar. Então, se Ele não pode nos perdoar, meu irmão, eu sinto muito, se tu sente um peso no teu coração, libera o perdão, porque se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, perdoa todos os nossos pecados confessados e nos purifica de toda injustiça. E João ainda continua falando, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm para com Deus Jesus Cristo, que é o vosso advogado, o justo, que foi o pagamento pelo pecado não só de vocês, as iniquidades que são os pecados, que a gente sabe que a gente está cometendo pecado, mas pelos de todo mundo. Então, nós temos que aprender a olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas, meu irmão. Ele simplesmente olhava para as pessoas com amor. Porque o amor, se tu substituir em toda a Bíblia a palavra Senhor ou a palavra Jesus por amor, tu vai ver que tem o mesmo significado. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, substitui a palavra amor ou caridade o tempo todo por Jesus, para te ver se não é Jesus, é o próprio amor. Tem uma denominação que fala assim, Deus é amor. Deus é amor mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é um verbo, e um verbo é uma atitude. Irmão e irmã, tu tá tendo atitude de vencedor ou tu tá deixando o inimigo te enganar? Irmão, Jesus já veio, ele nos deu o quê? Nos deu autoridade. Olha o que a palavra nos diz lá em Lucas 4, versículo 16. Deixa eu ir na Bíblia para não desviar uma vírgula do que eu falei para você. Porque Jesus disse, se nós transgredimos uma vírgula que seja, tudo que está escrito neste livro contra ti vai vir. Então, como eu não sou besta, eu vou cumprir exatamente o que ele falou, Lucas 16, versículo, capítulo 4. Olha só, a partir do versículo 16, Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Por que eu estou convidando os irmãos para irem para esse versículo? Se você observou, eu recitei vários versículos na pregação. Mas quando eu tenho alguma dúvida de uma vírgula que seja, tem sempre uma revelação. Quando um profeta, um escolhido de Deus está falando a palavra para ti, Jesus falou, quando eu ir, o Pai enviará para vocês o Espírito Consolador, que vos fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. Então nós temos que prestar atenção em tudo o que Jesus falou. Olha por que, meu irmão, tu não tem honra na tua própria pátria. Teus parentes, olha só. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, significa que não vai ter a maior dúvidas que vão levantar contra a tua santidade, ou a tua conversão, ou a tua fé, é dentre os teus familiares na tua pátria. Olha, entrou um dia de sábado. Sábado era sagrado para os judeus. E aí os judeus ficavam putos da cara, perdão a palavra de baixo calão que eu falei aqui, ficavam muito furiosos, porque quando transgredia-se o sábado, transgredia o sábado que era sagrado, que eles viviam pela lei, pela letra. Então eles mataram Jesus porque ele trabalhava no sábado. Mas olha só, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Para ler o quê? Para ler o que? Jesus, ele veio, o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do velho. E ele veio, meu irmão, para cumprir o velho. Então, aí tem cristão que fica falando, mas eu não vou dar dízimo, porque o dízimo fazia parte do velho. Jesus não veio para cancelar a lei. Está escrito, ele veio para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Quem duvida, vai para a Escritura Sagrada. Se alguém falar para ti alguma coisa que mude uma vírgula, um tio da letra, da palavra, cuidado, vigia e depois ora. Porque tem profeta que fala 10 coisas certas, mas uma ele fala errado. Na época dos judeus, se tu te falasse que era profeta de Deus, falasse 99 coisas, e se cumprisse as 99, e uma não se cumprisse, das 100 que tu falou,
tu era apedrejado e era considerado falso profeta. Olha só, Jesus chegou na sinagoga onde estavam todos os judeus, os príncipes, reunidos lá no sábado, e disse, abriu a escritura e leu o que estava escrito no livro do profeta Isaías, que tinha profetizado cerca de 800 anos antes, mais ou menos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós, meus irmãos, temos o Espírito do Senhor, porque o que convence o pecador do pecado não sou eu e não é tu, mas sim o que convence é justamente a palavra de Deus. Tem o poder de convencer as pessoas do pecado. Deixa eu tirar aqui. Não consegui tirar. O irmão Luciano deve estar ligado. Deus abençoe a sua vida e da sua família, meu irmão. Eu sei, esse irmãozinho fez a grade, que é a Academia Teológica, comigo da graça de Deus, e eu tive a oportunidade de pregar muito para ele, e ele ficou marcado por esse versículo de 1 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que manuseia bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar, porque o inimigo vai tentar nos envergonhar, irmãos. Se tu ler lá no início do livro de Mateus, vai chegar à conclusão de que Jesus venceu a tentação no deserto, dizendo, está escrito. Irmãos, às vezes nós estamos passando por uma prova e nós sabemos que está escrito, que como que nós vamos vencer aquela prova e não recitamos a palavra. Vamos para a farmácia, vamos para o médico, nos desesperamos, pedimos para os irmãos orar por nós. Está na hora, irmão, de tu despertar a tua fé. Não aceita, Jesus já morreu e ele mesmo disse, o castigo de tua paz estava sobre ele e pelas pisaduras dele tu foi sarado. Leia lá em Isaías 53, 4 e 5, que foi o profeta messiânico, porque ele falou a respeito do Messias. E olha só, todos nós temos a unção que estava em Jesus, ele passou para nós. Olha só, foi-lhe dado o livro e ele falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me o quê? Para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e os judeus quiseram apedrejar. Falaram, mas esse aí não é o filho do José, o carpinteiro, que até ontem estava ali arrumando meu armário. Agora está querendo dizer que é o filho de Deus. Que isso? Não é o filho de Deus. Irmãos, já passou 1h15. Vou ter que fazer oração e continuar o estudo. Na próxima terça-feira eu estarei ao vivo, pregando para ti.
trazendo essa palavra. Só para concluir, então Jesus, os homens que conheciam ele não acreditaram que ele era o Filho de Deus, porque até os 30 anos antes de Deus dar um ministério para ele, e antes dele ser batizado, ele não fez um milagre. Não fala que Jesus fez milagre antes de ele ser batizado e ser tentado no deserto. Pode ser o teu caso, pode ser o meu caso. Nós podemos estar sendo levados ao deserto, mas sempre, se nós usarmos a autoridade que Jesus nos deixou, nós vamos desfazer todo o jugo do maligno. Então, meu irmão, minha irmã, nesta hora, não importa o problema que tu esteja, na família, um filho drogado, um marido descrente, ou uma mulher descrente, um prostituto, um bêbado, uma doença, depressão do teu corpo, uma maldição que veio do teu pai, passou para tua mãe, vem te atormentando, meu irmão e minha irmã. Te una na fé comigo, que a palavra diz: quando dois de vocês ou mais concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E pelas mãos de Paulo eram feitos maravilhas. Levavam silêncios, aventais. Então, invocando esse poder nesse momento, consagra currículo, carteira profissional, fotografia, garrafa de cachaça, carteira de cigarro, lençol, travesseiro, qualquer elemento, porque o que vai curar é a unção que nós vamos colocar nesse elemento, porque o mesmo poder que estava no Paulo é concedido a mim para abençoar esse elemento e amaldiçoar na tua vida tudo que não está certo. Irmão, confessa o teu pecado, oculto ou revelado, e neste momento te una em oração comigo e vamos repreender todo o espírito mal que está na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, do filho, do esposo, da família. Seja repreendido, amaldiçoado, e eu abençoo a vida deles, porque eles são templo de Deus, escolhidos, e vão despertar do sono que eles tinham para ser um verdadeiro cristão. Não vamos nos conformar com este mundo, mas vamos transformar pela renovação do nosso entendimento. Fique com Deus, Deus abençoe. Em seguida, depois eu vou colocar um louvor na rádio. Eu escolho Deus.